Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou falar com meus alunos do curso de Engenharia Metalúrgica um pouquinho sobre o desgaseificador a vácuo VD e o VOD em relação à disciplina Siderurgia 2. O desgaseificador a vácuo VD. A desgaseificação, o VD em si é a câmara de vácuo. Então essa desgaseificação é realizada com o posicionamento da panela de aciaria, que é aquele reator de transporte de aço na aciaria, né? Ela é colocada numa câmara de vácuo, onde ocorre a desgaseificação. Nessa câmara pode chegar a pressões de até 67 Pascal, que é uma pressão muito baixa, muito baixa. Lembrem-se que a pressão atmosférica, a pressão a qual todo e qualquer engenheiro metalurgista, na verdade toda e qualquer pessoa, está submetida o tempo todo, é de 101.330 Pascal. 101.330 Pascal. Então, nesse reator, chega a 67 Pascal. E lembre-se que pressão negativa, pressão absoluta negativa, é impossível. Só se for pressão relativa, que é uma comparação de pressão, mas pressão absoluta relativa é impossível. Então está 67 Pascal, considerando a pressão atmosférica 101.330 Pascal, está muito perto do zero. Então é uma pressão muito baixa. A convecção do aço, a mistura que a gente vai ter no aço, ela pode ser obtida por meio da injeção de gás inerte pelo fundo da panela, favorecendo a desgaseificação do metal líquido e a homogeneização tanto química quanto térmica depois da adição dos elementos de liga, que pode ser feita nesse reator. Para a adição de elemento de liga, esse reator é melhor do que o RH, pela própria estrutura dele. Aí a gente vai para o VOD, ele é muito igual. A pressão que a gente consegue chegar é um pouco maior, enquanto no VD é 67 Pascal, que vai estar entre 80 e 200 Pascal. Por que isso? Aqui a gente está soprando oxigênio no banho. Lá a gente soprava só o argônio para dar só a agitação. Aqui a gente está soprando o oxigênio, que o oxigênio se encontra com o carbono, forma o CO, e a gente consegue uma descarbonatação melhor do que no VD. No sistema VOD também deve ser injetado argônio, como eu falei. Pode ser oxigênio, pode ser ou uma mistura de oxigênio e argônio. Normalmente vai ser a mistura. Aqui tem uma figura esquemática, um desenho mostrando como que é mais ou menos o reator. Aqui está a panela de aciaria, uma estrutura metálica, né, com refratários permanentes, refratários de trabalho, por um plug poroso é soprado o gás, que dependendo pode ser argônio, se a gente estiver falando do VD, uma mistura de argônio e oxigênio se estiver falando do VOD. Esse gás que é borbulhado aqui, ele promove a mistura. Essa mistura vai promover uma homogeneização térmica e química, e a gente pode fazer a adição de elementos de liga tanto a granel, por esse tipo de funil, quanto por arame. É importante notar que aqui a gente não tem uma fonte de calor externa. Aqui a gente só tem a desgaseificação. Existe uma variação desse reator que tem eletrodos, mas eu não sei de ninguém que use isso no mundo. Sei que existe, mas não conheço quem use. Agora, os princípios termodinâmicos. Eles são muito parecidos com os do RH, então vou repetir aquela parte da termodinâmica do RH aqui para o VD. Na desgaseificação do nitrogênio, a gente tem nitrogênio dissolvido, formando nitrogênio gás. Como gás, eu diminuindo a pressão, eu favoreço a reação para a direita, então vou ter favorecimento. Para a formação de CO gás, descarbonatação e desoxidação, é a mesma coisa, carbono dissolvido mais oxigênio dissolvido, dando CO gás. Diminuindo a pressão, desloco para a direita. Duvida. ΔG0 igual a menos RTLN de K. ΔG0 é a função só da temperatura. RT, R é a constante universal dos gases, então T também é a temperatura. Então K
é uma constante que vai ser a atividade do CO dividido pela atividade do carbono vezes a atividade do oxigênio. A atividade do CO, que é gás, pode ser estimada pela pressão. A atividade do carbono e oxigênio são soluções metalúrgicas muito diluídas, a gente usa o percentual, o teor. Então, P de CO sobre porcentagem de carbono vezes porcentagem de oxigênio. Se eu diminuo o P de CO, eu diminuo o teor de carbono e o de oxigênio. Esse é o resultado dessa multiplicação. Esse gráfico mostra o efeito disso. O azul, considerando pressão atmosférica. Se eu quiser muito pouco carbono, eu tenho que aumentar o teor de oxigênio, tendendo ao infinito. Vai aumentar aqui até chegar num ponto em que eu não consigo tirar mais carbono, que é o carbono de equilíbrio, independente do tanto que eu aumente o oxigênio. Se eu quiser pouco oxigênio, muito carbono. Para diminuir os dois, só diminuindo a pressão. Digamos que o vermelho seja meio atm, e isso aqui 0,1 atm. 1 atm é 101.330 Pascal, né? Mas então eu reduzo a pressão, naturalmente eu reduzo os teores de carbono e oxigênio. Por isso, o VD e o VOD são equipamentos tão interessantes. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, eu sei que a Valorec usa o VD. Na verdade usava, agora a Cearia foi para GCABA, eu não tenho certeza de qual processo de desgaseificação eles estão usando não. Quem souber, pode pôr nos comentários, que aí comentários são sempre interessantes, as pessoas podem aprender um pouco mais também com os seus comentários. Bom, gente, sobre VD e VOD era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a todos e até mais.